E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, pediu ao Congresso informações sobre a atuação das casas legislativas para regulamentar o uso de ferramentas de monitoramento virtual dos cidadãos chamados de softwares espiões. Zanin deu prazo de 10 dias para que sejam apresentadas as propostas legislativas que trabalham em cima de uma regulamentação da ferramenta. Já a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União terão 5 dias para se manifestar. Muito bom. Eu gosto da cara da Mônica. A Mônica está em choque. Close na Mônica. Eu não me conformo. Ela vai virar meme de novo, Mônica. Fica quieta. Fala, Mônica. O que houve, Mônica? É surreal que o ministro mais água, do Supremo Mônica? Tribunal Vamos dar mais Federal água para Mônica. vá dizer ao Congresso Nacional que eles têm 10 dias para apresentar propostas legislativas. Não vou nem discutir o fato de que é uma proposta legislativa sobre software espião, que é assim de uma relevância absoluta para o povo brasileiro que está morrendo de fome, sem segurança, sem saúde. O software espião é a prioridade do Congresso Nacional, mas é muito doido que, a democracia tem um sistema, a gente já falou aqui muitas vezes, de freios e contrapesos, para que os 3 poderes tenham um equilíbrio entre eles. A gente reclama muito que o Supremo Tribunal está invadindo a esfera do Congresso e está legislando em vez do Congresso. E sabemos que o Supremo tem o papel constitucional de cobrir as lacunas que o Congresso deixou. Então, eles estão fazendo o papel deles. Quando o Congresso não resolve, não cria a regra, o Supremo tem que ir lá e decidir. Agora, o Supremo dizer, vocês têm 10 dias para apresentar a proposta legislativa, eu tenho que rir, sinceramente. Eu confesso que eu tenho um pouco de revolta, porque assim, quando há interesse, a polícia funciona. Então, assim, aqui sem nenhum tipo de ideologia, tá? Mas é impressionante que agora, com essa história da BIM paralela e outras tantas investigações que a gente já viu acontecer no Brasil, a Polícia Federal aparece e trabalha num dinamismo incrível. Agora, quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa sendo roubada na 25 de março, um estrangeiro que vai levar essa imagem do Brasil para fora, a gente não tem a polícia atuando com essa mesma velocidade e dinamismo para quando tem questões políticas envolvidas na história. O que eu quero dizer com isso? Se a polícia já chama aqueles rapazes que estão ali na 25 de março de gangue da correntinha e já até reconhecer algumas imagens, é porque eles já são conhecidos, porque já tem até nome, já foi batizado, né? Então, você tem uma polícia tentando resolver o problema aí de uma questão política que, é errado, ninguém está discutindo aqui. Polícias diferentes, a federal, a municipal. Mas mas assim, ninguém está discutindo aqui a questão de competência e nem do ilícito ou não. Mas a verdade, desculpa, Pacífico, é que quando há interesse político, quando há interesse nesse país, há acordos entre direita e esquerda para votação no Congresso, para acordos entre executivo estadual e federal, a Polícia Federal trabalha. Então, assim, a questão toda está na vontade política nesse país. Você discorda de mim? Não, eu acho que uma questão é a questão das investigações da Polícia Federal, enfim, que estão indo atrás da BIM paralela, e acho que isso é absolutamente absurdo. Mas eu concordo total que a pessoa que roubou a correntinha, que ela seja, enfim, que não tem essas gangues aqui na cidade. Mas eu acho que não é porque uma está funcionando que a gente fala, por que essa está funcionando? Acho que as duas têm que funcionar e cada uma na sua esfera. Não, tudo bem. Mas aí você vai dizer, mas não é competência da Polícia Federal. Mas a verdade é que a gente tem um aumento de criminalidade no Brasil porque nós temos uma coisa chamada narcotráfico. E isso é trabalhado em acordo entre as polícias. E a Polícia Federal entra sim. Então, o que a gente fez ao longo desses anos todos para combater o narcotráfico de verdade? Sabe que uma coisa que eu ouvi hoje, que é bem surreal, mas assim, que pessoas começaram a defender, mas que o negócio perdeu-se tanto a mão disso, que disseram que tem gente agora defendendo a legalização da cocaína para que você consiga colocar dentro do Estado para você tirar isso daqui. Hã? É tão surreal quanto que você perdeu Mônica, tanto a mão. Não, eu não sou favorável a isso. Quero ver sua reação facial. Mas só para vocês entenderem o que chegou, porque hoje existe um poder paralelo
A gente está aqui em São Paulo, mas existe um poder paralelo em vários lugares do Brasil que é real. Assim, não é o Estado que manda. Quem manda são as milícias, é o narcotráfico. PCC e Comando Vermelho estão na Amazônia já. É bem grave como está. Estão no Congresso. Exato. Então, falaram assim, legaliza esse negócio, que óbvio não é o caso, mas para, de alguma forma, colocar dentro do sistema para conseguir impedir, de tão fora de controle. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui ano passado numa comunidade, numa grande cidade brasileira, em outra região, e lá funciona assim. Olha isso. Tem uma facção que comanda aquele local e tem outra facção que comanda o local vizinho. Uma é o número 2, outra é o número 3. Se você tá na facção que é o número 2, você não pode falar o número 3. Você não pode tirar foto assim. Senão você pode ser punido. Na outra, você não pode tirar foto assim. Tem gente que até chega a ser morta porque isso que está falando que você está defendendo a outra facção. Quanto custa aqui? É 1 mais 1. Essa é a realidade, gente, de pessoas que moram no Brasil em grande cidade. E aí, o que a gente está falando aqui é justamente o poder falar que está mandando. Se houvesse vontade política para acabar com o narcotráfico, para combater o narcotráfico, da mesma forma como a gente tem vontade política para outras ações, eu acho que a gente talvez não tivesse numa situação tão caótica como a gente está. Concordo, como a Mônica falou, isso aqui está no Congresso. Sim, o que você acha, Deise? Falei besteira? Pode falar, Deise. Você tem intimidade comigo para isso? Eu ainda estou chocada com essa notícia do Zanin, porque, primeiro, né, quando ele foi indicado para o STF, a gente criticou muito ele, muito mesmo, o fato de ser amigo do Lula, advogado pessoal. E aí depois, inclusive, a gente até elogiou, porque ele estava adotando uma postura discreta. Eu te juro que quando tu leu a matéria, que eu fiquei olhando, não é o que eu entendi aqui. Aí com a reação da Mônica, eu disse, meu Deus, é o que eu entendi. Então, a gente está com aquele velho problema dos poderes se sobrepondo uns aos outros. Eu não entendi essa reação do Zanin, porque até agora ele tinha sido um ministro tão discreto e não tinha se envolvido em polêmicas. Agora, realmente, exigir dos legislativos e dar 10 dias, tem alguma coisa muito errada aí. Sobre o narcotráfico, eu não vejo uma... Eu concordo com todos vocês, a gente sabe que já está na Amazônia, saiu uma notícia esses dias falando que o PCC era a maior facção criminosa do mundo, né, João, se eu não me engano. O Brasil, nas cadeias, tem mais de 70 facções, então a gente ainda tem um problema de que quando aquele ladrão de pote de margarina, ele vai preso, e muitas vezes mais do que aquele que matou alguém, quando ele entra numa cadeia, ele de imediato vai ser cooptado por uma facção, e se ele não ceder à facção, ele morre ou a família dele morre. Então, a gente tem um problema no Brasil que realmente eu não sei como solucionar. A gente fala muito de Congresso e a Ana está completamente certa, na minha avaliação, né, que o problema está dentro do Congresso, mas essa questão das facções e do narcotráfico, eu acredito que isso já superou o Brasil. Eu não sei se tem possibilidade de resolver isso. Por mais que a gente pense na questão da segurança pública, que a gente tenha dados, eu acredito que a gente deixou chegar num ponto que eu não sei se volta atrás. Sim. E nessa questão aí da espionagem, é interessante, porque também é a outra máxima que eu falo aqui, viu, Pacífico? Que o Brasil tem um sério problema. O Brasil, quando quer resolver um problema rápido, ele cria uma lei. A gente é o país da lei. Isso, é lei feita sob violenta emoção, né? Exato. No momento de comoção nacional. Então, assim, agora vamos criar uma lei contra software de espionagem. O que é um software de espionagem? A inteligência artificial não pode ser usada para espionagem? Quem disse para eles que não? E o problema aqui é a existência de uma ABIN paralela. É a existência de uma polícia dentro da inteligência do governo federal que está servindo a interesses não republicanos. O problema não é o software espião, não é a ferramenta. Você não pode quebrar o termômetro porque ele está dizendo que tem uma febre. Vamos agora discutir o software espião porque ele era estrangeiro. Não é isso que vai fazer. Mônica, e a questão está em conceituar, que nem a gente tem a dificuldade até hoje de conceituar o que nós vamos considerar juridicamente como fake news. O que eu vou considerar como software espião? A inteligência artificial, ela pode ser um software espião. A gente pode programá-la para isso. E aí, nós vamos regulamentar a inteligência artificial junto com isso que se quer
o Zanin está propondo, e nós vamos fazer isso em 10 dias? Nós vamos criar uma lei? É que nem o PL das fake news que estavam querendo discutir em 15 dias, e é o que a Ana falou aqui, é que nem o Congresso chegar aqui, não, agora eu vou colocar câmera nos policiais, aqui o governo do Estado vai colocar câmera nos policiais, isso vai resolver o problema da violência. Pega um todo complexo e tenta resolver só com umas partes. Assim, é sério isso? E eu acho reduz a letalidade policial. Isso e tem uma questão que essa discussão do software paralelo, do software espião, das fake news em geral, é um problema mundial, né? A gente fala muito das dificuldades que a gente tem aqui, mas esses assuntos, esses temas, eles possuem uma relevância internacional e você vê vários países do mundo com problemáticas semelhantes. Então, pretender que aqui no Brasil, e é terrível dizer isso, mas as coisas já não andam numa velocidade muito adequada. Em 10 dias, a gente vai conseguir resolver um problema que nenhum país do mundo ainda não resolveu, é um pouco pretensioso. Não, é só apresentar a proposta, né? Daí ela vai tramitar em regime de urgência, porque é uma urgência urgentíssima. Eu preferia acabar com o regime de urgência do que com a reeleição. Sinceramente. É complicado, minha gente. Eu só acho, de novo, né, que não é criando uma lei que a gente vai resolver. Eu até entendo a urgência, que deve ser em virtude das eleições, e aí fica todo mundo preocupado disso tudo ser usado a favor de candidato A contra candidato B, mas não acho que é assim que a gente vai resolver. Mas né? aí a minha pergunta para você, Elaine, é a seguinte. Essa preocupação, ela é genuína? Não, né? Essa preocupação, essa regulamentação que eles pretendem que o Congresso crie em 10 dias, ela vai ser utilizada da maneira adequada por todos os envolvidos? Ela vai ser utilizada... Porque assim, a gente, aqui no Brasil, tem leis extremamente objetivas e elas conseguem ser interpretadas das maneiras mais malucas possíveis a depender dos interesses de quem está julgando e de quem está aplicando. Então, será mesmo que a gente vai conseguir, criar uma lei? 2, aplicar essa lei da maneira que uma lei tem que ser aplicada? É muita ingenuidade. O problema está justamente na aplicação. É você colocar na prática aquilo que você criou em lei, né? Como é que eu vou fiscalizar isso? Pois é. Todo mundo quer a fatia fiscalizadora. Eu tenho preparo para fiscalizar isso, é a grande questão.